Então foi um erro gravíssimo, não funcionou. A liderança do candidato Tramonte é biscoito de polvilho, né? Tá fazendo muito barulho, mas eu acho que depois não vai decolar, vai cair. Eu acho que vai flopar. Não tem oposição ao prefeito Fouad, não. Nós temos oposição ao Bruno Engler. A esquerda errou em não unificar de uma vez essa corrida à prefeitura? Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. Hoje recebendo nos nossos estudos aqui na FM O Tempo, o vereador por Belo Horizonte, Wagner Ferreira, do PV. Vereador, seja muito bem-vindo aqui à FM O Tempo mais uma vez. Muito bom dia para o senhor. Bom dia, obrigado. Bom dia aos ouvintes. Obrigado, Thalita, Guilherme. Bom dia, vereador. Vereador, quero começar lhe perguntando sobre uma proposta importante que passou e está ainda em discussão, claro, na Câmara Municipal, que é o orçamento de 2025. E eu acho ele muito significativo porque teremos o mesmo ou talvez um prefeito diferente para lidar com as contas da cidade no ano que vem, diante do cenário colocado até o momento nas eleições de 2024. A cidade está em melhores condições que esteve no seu último orçamento, na avaliação do senhor como vereador, e eu pergunto porque tivemos, desde o ano passado, a crítica que passou a ser feita ao prefeito Fouad Noman, dizendo: prefeito, pela primeira vez vamos ter déficit na cidade. O prefeito minimizou, falou: calma, precisa olhar para isso no consolidado do ano. Mas do ponto de vista dos vereadores, temos um orçamento bom? É melhor? Está pior? De que maneira está sendo visto por vocês? Bom, Guilherme, no último debate, inclusive, vários candidatos de alguma forma citaram a questão fiscal de BH, que é muito boa. O próprio prefeito Fouad falou no debate, né, das notas e prêmios que Belo Horizonte recebe. Então, BH hoje tem uma condição fiscal equilibrada. Tá? Então, isso a gente atesta, a Câmara sabe disso, os vereadores sabem disso, que tem uma questão fiscal muito bem equilibrada. O que passou, na verdade, na Câmara foi a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Né? O orçamento mesmo a gente vota até o final do ano na Câmara, a Prefeitura envia até o final de setembro. Mas na LDO, ela já veio com essas diretrizes bem consolidadas. Teve muita coisa aprovada na Câmara de relevo, por exemplo, fortalecimento da Guarda Municipal foi incluído pela Câmara Municipal. Nós conseguimos incluir na diretrizes orçamentárias a primeira infância, que é fundamental, né, a gente investir mais nas crianças, né, de 0 a 6 anos, incentivo ao esporte. Uma coisa muito importante foi incluída na LDO, o fortalecimento da defesa civil para que BH possa se preparar para enfrentar eventuais desastres climáticos, como aconteceu em Porto Alegre, infelizmente, aí neste ano. Então, já a LDO já sinaliza que para o orçamento a Prefeitura vai ter que fazer investimentos robustos em áreas como essas. Vereador, quando o senhor disse que Belo Horizonte tem aí hoje uma situação fiscal equilibrada, a população pensa nisso? Ou a população quer de fato saber o que está funcionando na cidade em relação à saúde, em relação a conseguir conter enchentes, por exemplo, em desastres naturais, em relação a transporte público? Claro, eu acho que a população pensa, mas eu acho que a população quer ver o resultado, quer ver a coisa acontecendo, né? E Belo Horizonte hoje tem obra feita pela Prefeitura em várias partes da cidade, obras importantes, como você citou aí, para contenção de enchentes, né? No último ano a gente não teve grandes problemas em relação a isso, a gente espera que a gente não tenha mais, né? Como lá na Vilarinho, aquelas enchentes matando pessoas, na Vila do Índio. Então tem vários projetos da Prefeitura, inclusive para financiar obras nessas áreas que é a prioridade da Prefeitura, as áreas de risco, vilas e favelas, que o prefeito Fouad tem dado uma atenção muito especial, são as pessoas que mais precisam. Então, mas a gente quer ver o trator lá, a obra acontecendo, sendo concluída e não tendo resultado. E isso está acontecendo, não só para a contenção de enchentes, mas também várias obras de mobilidade, como tem viaduto na Cristiano Machado, vai ter obra na Amazonas. Então, assim, seja neste governo ou no próximo, enquanto cidadão em BH, enquanto população, a gente tem um cenário muito positivo para mudar a nossa cidade. Mas deixa eu lhe perguntar sobre um ponto específico que está na Lei de Diretrizes Orçamentárias, estará, claro, no orçamento, e que é a pauta de meio ambiente. Ela passou a eclodir nesse ano de 2024 muito mais em função das críticas que foram feitas ao prefeito em relação à corte de árvores, etc., em função da realização da Stock Car aqui na cidade. Olhando para 2025, com base no que está lá na LDO e do que se projeta para o orçamento, a Prefeitura está fazendo um papel coerente com as necessidades do nosso tempo atual? A gente nunca pode esquecer, às vezes a gente perde a medida. O senhor citou o caso do Rio Grande do Sul. Belo Horizonte está se preparando adequadamente e com orçamento suficiente
para fazer uma prevenção adequada no caminho que trilha para 2025? Ótima pergunta, Guilherme. Isso foi incluído, inclusive, na LDO, né? O fortalecimento do enfrentamento às mudanças climáticas. E não só isso. No caso de Belo Horizonte, enquanto cidade, também está na LDO a instituição do Plano Municipal de Arborização, que já foi apresentado pela Secretaria de Meio Ambiente e agora passa a fazer parte da Lei de Diretrizes Orçamentárias, porque o governo que vier está lá, ele vai ter que fazer o Plano Municipal de Arborização. Enquanto cidade, a arborização é uma das formas de combater os efeitos das mudanças climáticas, né? Enquanto cidade. Porque aí tem várias outras questões que envolvem as mudanças que dependem do governo do estado, do governo federal, mas acredito sim que BH está avançando. Inclusive está na mesa do prefeito Fuad um projeto de minha autoria, que é justamente que a prefeitura divulga em seu site, com antecedência de 7 dias úteis, qualquer autorização, licença para supressão de árvore na cidade. O exemplo da Stock Car é fundamental, porque aí a população, a sociedade tem como fiscalizar antes. Tem como acompanhar bem antes para não ter, quando chega lá e faz a supressão da árvore, ter todo aquele questionamento se aquilo era realmente necessário ou não. Então, com 7 dias úteis de antecedência, qualquer cidadão vai ter acesso a essa licença, autorizações, a poder questionar antes do fato acontecer. Então, são medidas que aperfeiçoam o enfrentamento às mudanças climáticas na cidade. Agora, tem muita coisa, igual eu falei, tem que fortalecer a defesa civil também. Que se vier problema, como aconteceu no Rio Grande do Sul, né, a gente também tem que ter um sistema de defesa importante para mitigar os efeitos. E nós estamos caminhando já para o mês que começam oficialmente as chuvas, né, vereador? Que é o mês de outubro. De outubro a março aí são meses cruéis para Belo Horizonte, para Minas Gerais, para a região sudeste do país principalmente. Dá tempo de pensar em alguma outra solução na capital mineira? Dá tempo sim, sempre há. Eu tive reunião na Urbel há uma semana atrás, por exemplo, e já há toda uma preparação e uma prioridade para o monitoramento nas áreas de risco. Então, esse é um trabalho que é feito previamente, Thalita, para os órgãos responsáveis, Defesa Civil, a Urbel com vilas e favelas. Então, há todo um monitoramento dessas áreas para orientar essas pessoas, se for o caso de fazer remoção, orientar essas famílias, né? Tem aí o Bolsa Moradia para tirar essas famílias de área de risco. Então, é feito um trabalho por esses órgãos da prefeitura de prevenção para que, quando chegar esse período de chuva, a gente tenha o menor impacto possível, possa salvar vidas, evitar danos materiais para as pessoas, né? Mas é claro, a gente também tem, enquanto vereador, tem que fiscalizar, acompanhar esse dia a dia para que as pessoas não possam ter prejuízo material e principalmente ninguém aí sofrer, perder vidas e etc. Algumas discussões que estão emergindo agora em função da pré-campanha realizada em Belo Horizonte para prefeito trazem alguns ecos de uma cidade que tinha uma estrutura de funcionamento um pouco diferente da que é atual. E eu estou falando especificamente das regionais. Havia um modelo, né, antes ali do ex-prefeito Alexandre Calil, em que as regionais tinham uma espécie de subprefeituras. Você tinha uma atuação muito independente daquela regional, ela funcionava inclusive como um espaço em que futuros vereadores apareciam a partir dali, era um local de distribuição de espaço político também, mas me parece também que havia cidadãos que diziam, olha, eu tinha muito mais segurança em tratar de problemas na regional, porque eles eram mais ajustados para quem conhecia a região, para quem acompanhava minuciosamente as ruas do que tem na comparação com hoje em dia. Quero lhe perguntar do ponto de vista do vereador Wagner. O senhor acha que é preciso que a cidade volte com o modelo de regionais que já teve em outros momentos? O modelo atual de gestão, que sinaliza ser um pouco mais centralizado, é mais adequado? Como é que o senhor pensa isso? Esse foi um erro do Calil. Você acabou com a regional. O regional, ele conhece o problema mais próximo dos bairros daquela região e as pessoas já estavam acostumadas a resolver muitas questões direto na regional. Qual que é a burocracia hoje? Você tem que resolver tudo na Afonso Pena 1212, que é onde fica a prefeitura. Então o cidadão ele perdeu uma referência com seu bairro, com a sua região. E as regionais continuam cheias de pessoas indo lá buscar os problemas e o administrador regional hoje ele tem pouco poder. Ou nenhum, na verdade, porque ele tem que pedir na prefeitura, na sede, para resolver as coisas. Então foi um erro gravíssimo, não funcionou, sabe? Atrasou a vida da população. E eu tenho falado isso na prefeitura, isso foi um erro, atrasou a vida da população e espero que isso possa ser corrigido o quanto antes. Eu estou na ponta como vereador, então tem que sair lá de Venda Nova do meu bairro Céu Azul, o problema está lá e a gente tem que vir no centro da cidade, na Afonso Pena, para buscar a solução. Quando questões como, por exemplo, manutenções do dia a dia da cidade poderiam ser resolvidas lá na própria regional, porque toda a estrutura está lá. A estrutura está lá na regional, os CRAS estão na regional,
o setor de manutenção de praças, de um tapa-buraco, estão lá na regional, mas para autorizar esse serviço, você tem que vir aqui no centro da cidade para pedir. O cidadão desloca até a regional, tem que pagar passagem de ônibus, chega lá, ela não resolve. Aí ele tem que deslocar. E às vezes nem soma passagem, né, vereador? Exatamente, passagem de ônibus cara, a gente sabe como é que é, e ele faz caminhada perdida. O administrador regional vive um constrangimento com o munícipe, porque ele não tem poder de resolver essas questões. Então, assim, foi um erro que foi cometido. Eu sou da linha, o vereador Wagner, que as regionais têm que voltar a ter o seu poder de decisão. Claro, podemos aperfeiçoar como que era, não funcionava adequadamente, podemos modificar, mas o que foi feito de esvaziar o poder da regional, para mim foi um erro da gestão anterior. Isso foi levado pelo senhor à campanha na federação da qual o senhor faz parte, PT, PV, PCdoB, para que isso seja uma plataforma de campanha do candidato Rogério Correia e da deputada Bela Gonçalves? Sim, o Rogério Correia, inclusive, tem falado de participação popular. Então, quando você tem a regional atuante e ouvindo os moradores daquela região, já é uma forma de participar. Então, é o que a gente espera que aconteça. Vereador, em 2024, outubro, a gente tem as eleições e todos os vereadores vão estar nas urnas deste ano. Como que isso impacta no trabalho da Câmara? A partir de sexta-feira, né, Thalita, começam aí as campanhas, a Câmara já está num esforço concentrado, que a gente chama desde o início do ano, votando preferencialmente 2 vezes ao mês. Ontem, por exemplo, nós apreciamos 23, 25 projetos aproximadamente, né, projetos importantes, como o que transforma, muda o nome da Guarda Municipal para a Polícia Municipal, pedidos de empréstimo e financiamento que a Prefeitura fez para obras de macrodenagem no Vilarinho, no Isidora, no Nado, obras importantes, enfim, projetos dos vereadores. Então, nesse período vai ser, acredito que será da mesma forma, vai ser decidido no Colégio de Líderes, né, no final desse mês, a gente acredita que vai ser da mesma forma. Mas a Câmara vai continuar apreciando os projetos, as comissões vão continuar se reunindo, isso vai acontecer normalmente, é claro, no ritmo eleitoral, né? Então, todo mundo aí na rua convencendo o eleitor, mas ela vai continuar trabalhando, votando os projetos importantes para a cidade. Nós trouxemos uma reportagem há algum tempo, mostrando que a campanha do prefeito Fuad Numan, a pré-campanha dele até então, estava recebendo algumas críticas por parte do setor produtivo, do grande PIB de BH, por exemplo, dizendo que a prefeitura tinha se tornado um espaço muito burocrático para fazer modificações no código de posturas e coisas que estavam sendo discutidas por lá. Notadamente, a gente falava do setor da construção civil pesada e de outros setores imobiliários também que estavam ali muito acoplados. Qual é a percepção do vereador Wagner? A prefeitura, de fato, se tornou engessada, ela está aberta ao diálogo, ela não está aberta ao diálogo, esse papel tem que ser feito pela Câmara Municipal e não necessariamente na cobrança feita à Prefeitura. Como é que o senhor vê essa questão? Não, a Prefeitura está aberta ao diálogo sempre, né? Então são legislações importantes que você não aprova de um dia para o outro. Você falou aí Código de Posturas, né? Essa é uma legislação complexa, precisa ser atualizada, a Prefeitura está discutindo com vários setores essa mudança e aí vem o jogo de forças da cidade. Então a Prefeitura está aberta, não é a Prefeitura que está desatualizada. A legislação é que precisa ser atualizada e compete aos 41 vereadores. Falou de setor imobiliário. Tem grande discussão lá, por exemplo, sobre a outorga onerosa. A qual que é a discussão do campo que eu defendo? Alterar a outorga onerosa prejudica o fundo de habitação que constrói moradias populares. O setor produtivo acha que não. E eu acho que prejudica. Então essa discussão não se faz de um dia para o outro e a gente tem que fazer no campo certo. Não pode chegar todo dia uma lei lá alterando as coisas de forma pontual. Tem que discutir a cidade como um todo. Vereador, queria falar com o senhor em relação a pesquisa Datatempo, divulgada hoje, mais uma vez e mais uma rodada, que mostra Mauro Tramonte à frente aí, na opinião dos eleitores de Belo Horizonte. A gente tem alguns cenários ali embolados, né, em segundo lugar, com Bruno Engler, por exemplo, e algumas pessoas que representam a esquerda, o Rogério Correia. Como que vocês na Câmara hoje estão enxergando esta corrida à Prefeitura e esses resultados dessas pesquisas, especificamente da Datatempo? Não, eu acho que a liderança do candidato Tramonte é biscoito de polvilho, né? Tá fazendo muito barulho, mas eu acho que depois não vai decolar, vai cair, né? Porque tem que ter serviço prestado, essa é a minha opinião. Tá? Então eu acho que por Belo Horizonte é muito conhecido e tudo, mas eu acho que vai flopar. Eu acho que está fazendo muito barulho agora. Os demais estão tecnicamente empatados. E quando você vai na espontânea, eu vim lendo a pesquisa aqui no caminho, né, que ela saiu há pouco, e quando você vai na espontânea, o prefeito Fuad está à frente.
né? O prefeito Fuad está à frente. Começa a campanha na sexta-feira e eu acredito que a campanha vai fortalecer mais ainda e os candidatos vão disparar, né? Quem está na liderança que eu acho que vai chegar aí no seu teto, não vai despontar muito, porque não vai ter muito que falar da cidade, né? O senhor falava, vereador, na nossa última conversa aqui, que faltava um comando do presidente da República de dizer: este é o nosso candidato, seguiremos com ele. Mas eu percebo que boa parte das coisas que o senhor tem dito também tem mostrado que não há nenhuma resistência ao prefeito Fuad Noman como um candidato viável para o seu campo. E eu vou colocá-lo no campo progressista, no campo de esquerda da cidade. Essa dualidade existe mesmo, inclusive entre os partidos que estão na federação, de dizendo: olha só, nós não temos uma necessariamente oposição ao prefeito Fuad. Exato, e eu te disse também que a esquerda não ia se unir, que iríamos ter candidaturas, está confirmado, as candidaturas agora foram registradas e começa oficialmente na próxima sexta. Não há resistência ao prefeito Fuad, né? Se for para o segundo turno, acredito que é uma possibilidade de estar todos aí unidos na candidatura do Fuad. O nosso partido, o PV, faz parte da gestão do prefeito Fuad na Fundação de Parques e interinamente no meio ambiente. O PDT tem a liderança de governo na Câmara e tem seus candidatos. Mas na federação, o candidato é o candidato Rogério Correia, que eu tenho muito respeito, e a gente é o nosso candidato na federação, mas tem todo esse histórico, esse processo e essa caminhada. Não tem oposição ao prefeito Fuad, não. Nós temos oposição ao Bruno Engel. Há 2 dias oficialmente do começo da campanha de 2024. Vou perguntar para o senhor uma pergunta que nós estamos fazendo para todos aqueles que estão mais no campo à esquerda. A esquerda errou em não unificar de uma vez essa corrida à prefeitura? Eu, Wagner, acho que sim. Acho que sim. Acho que teria que ter tido mais pé no chão, acompanhar a realidade da cidade, sabe? Eu acho que muita gente não avaliou isso. E a pesquisa de hoje, ela é preocupante para o campo progressista da cidade, sabe? Porque pode ficar fora do segundo turno mais uma vez. Então, acho que faltou uma conversa. Acho que o processo foi equivocado, na minha opinião. E a possibilidade de corrigir rotas nesse cenário, vereador, ou seja, foi dito por uma das pré-candidatas aqui, a deputada Bela Gonçalves, dizendo: olha, o que eu espero da nossa campanha e da campanha, por exemplo, da deputada Duda Salabert, é que não tenhamos um clima bélico, é que não tenhamos ataques diretos. Mas isso é possível de fazer numa campanha que você precisa disputar exatamente o mesmo espaço? Não, é possível. Eu acho que entre as candidaturas de esquerda não vai ter ataque. Acho que isso não vai acontecer, porque não são antagônicas necessariamente. Então, não vão ter isso. E é possível corrigir a rota, mas aí numa construção mais ampla. Tem que ver o que vai dar o primeiro turno, para ver o segundo turno e disputar aí a cidade. Mas a campanha começa e campanha acontece de tudo, né, Guilherme? A gente já viu de tudo. A gente já coisas ruins, coisas boas. Espero que a gente não tenha acontecimentos ruins nessa campanha, que seja uma campanha sem ódio, sem preconceito, sem qualquer tipo de violência, sabe? Se isso já não acontecer, nós vamos ter uma grande campanha em Belo Horizonte, e aí sim as rotas sempre são possíveis corrigir, e que se não deu essa unidade agora, que essa unidade possa acontecer aí para o segundo turno. Nós estamos conversando com o vereador de Belo Horizonte, Wagner Ferreira, do PV. No Café com Política. Hora do bate-pronto. Hora daquele momento que todo mundo gosta aqui na FM O Tempo. Vereador, vamos aqui às perguntas rápidas e respostas na mesma proporção. Para a Guarda Municipal de Belo Horizonte, o que é mais importante hoje na sua avaliação é transformar-se num poder de polícia ou aumentar o efetivo que tem hoje? Aumentar o efetivo que tem hoje. Não dá conta hoje de atender as demandas da população com o efetivo que tem. Tá. Nós vamos aqui fazer uma rápida modificação para que o vereador Wagner possa falar aqui com melhores condições, porque no outro microfone que ele estava aqui, nós tivemos aqui uma oscilação. Então vou reiterar a pergunta aqui, vereador. Se hoje tivesse que tomar uma decisão sobre a Guarda Municipal, o que é prioritário? Aumentar o número de guardas municipais ou mudar o status da guarda para uma polícia? Aumentar o número de guardas municipais. Falta guarda. A população precisa nas escolas, precisa nas praças para dar mais segurança, precisa nos parques da cidade. Então, acho que essa é uma prioridade hoje na guarda. E o que mais falta como prioridade em BH, vereador?
Hoje eu acho que a gente precisa priorizar a questão do transporte coletivo, precisa discutir, aprofundar mais. Eu acho que a gente tem que discutir, avançar na discussão de tarifa zero na cidade, sabe, se isso vai resolver o problema ou não. Então acho que mobilidade falta dar uma prioridade maior. A pauta de meio ambiente será e estará na boca dos pré-candidatos como algo relevante ou algo marginal na campanha? Infelizmente, eu acho que poucos candidatos vão falar da questão ambiental, sabe? E vai, infelizmente, mais uma vez, passar à margem, mas vai ser falada porque é um assunto importante na minha concepção, mas outros temas vão tomar espaço. Wagner Ferreira, vereador de Belo Horizonte pelo PV, foi o nosso convidado de hoje no Café com Política. Obrigada, viu, vereador? Volte sempre aqui para conversar com a gente. Estamos às ordens à disposição. Obrigado a todos aí. Para quem vai ter feriado, um bom feriado e sucesso para todos aí nessa campanha.